Ei você! Você já leu algum livro e sentiu que conhecia os personagens como velhos amigos? Ou ficou pensando neles muitos dias depois de terminar uma boa leitura? Hoje eu vou te mostrar como criar personagens inesquecíveis, aqueles que ficam no coração dos leitores muito tempo depois de virarem a última página. Então vamos lá, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações porque toda semana tem dicas, tem conteúdo novo para transformar e elevar a sua escrita. Eu sou Lucas Luiz e você está no A Escrita é Nossa. Bem, primeiro tópico, sem enrolação, já vamos logo. Por que os personagens marcantes são tão importantes? Primeiro nós temos que entender uma coisa, o narrador narra e o personagem interage. O narrador cria o mundo, detalha os ambientes, narra inclusive as ações do personagem e detalha o personagem. Mas só que quem vai interagir com o mundo, quem vai fazer as escolhas para que a trama avance é o personagem. E com isso que a gente já entra no segundo tópico. São os personagens que carregam a emoção, a motivação e os conflitos da história. Um bom personagem faz o leitor torcer, sofrer e se apaixonar. Um bom exemplo disso é o Corvo, né? Do filme Corvo. Ele é um personagem que é assassinado, tem a sua esposa assassinada e ele volta dos mortos para se vingar. E a vingança do Corvo, ela é o ponto alto do filme, porque você torce desde o início para que aqueles meliantes que fizeram a crueldade com ele vão de base. E sempre quando um vai de base é uma alegria imensa. Próximo tópico, exemplos rápidos, né? Temos aqui personagens marcantes. Temos o Dumbledore, temos o Gandalf, a Sunja do Pachinko, temos o Santiago do Alquimista do Paulo Coelho, temos a Rin de A Guerra da Papoula e a Coraline, que tem o livro com o seu próprio nome. Dentre vários outros, mais para frente eu vou detalhar algum desses e dizer o porquê eles são tão marcantes, né? Próximo tópico, dicas para criar personagens inesquecíveis. Passo 1. Primeiro, um desejo profundo, né? Todo personagem precisa querer algo. Pode ser um objetivo claro, como encontrar um tesouro, como o Santiago de O Alquimista, ou algo interno, como ser amado, como Homelander do The Boys, ou se sentir livre, como William Wallace de Coração Valente. Ou seja, um personagem ocioso, um personagem que não quer nada com a vida, que está só vagando por aí sem rumo, ele é um personagem problemático e difícil de trabalhar, porque se para ele tudo tá bom, se para ele todo o caminho é o mesmo caminho, então vai ser um personagem monótono e fica difícil trabalhar numa trama onde as coisas vão ser bem aleatórias. Dica número 2, defeitos. Isso mesmo, todo personagem tem que ter um defeito. Os defeitos são importantes, tão importantes quanto as qualidades. Personagens perfeitos são chatos. Ou seja, aquele personagem que ele resolve tudo com facilidade, aquele personagem que ele não tem obstáculos, todo mundo gosta dele, todo mundo ajuda ele, aquele personagem que ele nunca passa perrengue. Cara, isso é muito chato. As pessoas não se identificam, porque todo mundo tem problema. O leitor vai ler aquilo e ele não vai se identificar, porque o personagem resolve tudo muito rápido, todo mundo é a favor dele, e isso não gera identificação com ninguém, porque uma pessoa que ela não tem um problema é porque ela não está viva, porque todo ser vivo tem problemas, né? Então a gente pode citar alguns exemplos de falhas para esses personagens. Por exemplo, a desconfiança, no caso da Vin, do Mistborn. Tem o orgulho da Sunja, do Pachinko. E esse orgulho prejudica ela muitas vezes, né? É legal ver o personagem seguindo ali a sua lógica moral, né? Seguindo ali os seus princípios, mas o mais interessante desse personagem é que esse orgulho desse personagem mais atrapalha do que ajuda. Mas só que ela é firme em seguir os princípios dela.
Tem a insegurança do espantalho e esse é só alguns, né? Isso torna os personagens mais humanos, faz com que os leitores se identifiquem com mais facilidade com esses personagens. Vamos para a dica número 3, backstory ou background, né? De onde o seu personagem vem? O que o formou? Que ambiente ele foi criado? Ele teve um trauma de infância nesse ambiente? Uma relação difícil com os pais? Ou um amor não correspondido? Tudo isso molda quem esse personagem é hoje. E eu vou usar aqui o exemplo do Sir Jorah Mormont, de As Crônicas de Fogo e Gelo. Não sei se eu escrevi o nome dele correto, mas o Sir Jorah, ele tem umas peculiaridades muito interessantes. Tem um diálogo muito bom, eu não vou recordar qual dos livros é de As Crônicas, eu li os 5, que a Daenerys pergunta, né, sobre o passado dele, né? E ele diz que ele teve uma esposa que era muito cara e que ele foi campeão de torneio. E através desse torneio ele conquistou uma grande fortuna e conseguiu se casar com essa mulher. Mas só que ele, depois de um tempo, a renda dele caiu, ele não conseguiu mais se destacar nos torneios e para levantar algum dinheiro, ele capturou alguns caçadores furtivos para vender como escravos. E o Lord Eddard Stark, que era o regente do norte na época, soube disso e a partir desse momento o Ser Jorah se transformou em um homem procurado pela justiça e teve que fugir de Westeros. Mas é um diálogo bem interessante, é um background bem interessante e através desse background é como se fosse uma carteira de identidade. Dá pra gente saber muito desse personagem através do que ele passou, do que ele viveu e isso, né, molda o personagem de alguma maneira, né? Dá pra gente entender por que o personagem age do jeito que ele age. Dica número 4, detalhes marcantes. Pode ser um tique, uma fala repetida, um jeito de andar, uma mania estranha. Por exemplo, o Sherlock Holmes tocava violino, a Lisbeth tinha tatuagem. Esses detalhes, eles ficam na memória do leitor e se tornam um atrativo interessante. Ou seja, por exemplo, tem citando o próprio Game of Thrones, tem o Belras, o Forte, que o corpo dele é cheio de tatuagens. Ele é um cara grandalhão e ele sempre deixa o inimigo dele acertar um golpe nele e marcar ele com a cicatriz para ele se lembrar daquela luta. Aí você vê como é um detalhe interessante, como também, por exemplo, citando o Senhor dos Anéis, o Tom Bombadil, que usa botas amarelas, no caso o detalhe já é o figurino, e vários outros personagens em vários livros que têm detalhes interessantes que só por aquele detalhe você já sabe diferenciar o personagem. E isso torna muito mais fácil de você lembrar do personagem ficar na memória do leitor. Dica número 5, conflito interno. Além da história externa, ou seja, o background, a história que o personagem viveu e está vivendo durante a narrativa, o personagem precisa ter um dilema, né? Pode ser coragem versus medo, amor versus liberdade, honestidade versus sobrevivência. Vamos citar aqui um exemplo, né? Eu não encontrei um personagem específico para esses dilemas, mas vamos por um exemplo aqui. Vamos dizer que você está escrevendo um livro onde o personagem principal é um meio-elfo, né? Para quem não sabe, um meio-elfo ele é um filho de um elfo com um humano. E vamos supor que tem dois reinos, tem o reino élfico e tem o reino humano. E esse personagem ele faz a mediação entre os reinos. E esses reinos, né, tem tensões entre esses reinos e eles estão prestes a entrar em guerra. E vamos supor que esse meio-elfo vai ter que escolher um lado ou ele vai ter que dissuadir os líderes a não guerrearem. É uma ideia bem interessante que veio à minha mente quando eu estava escrevendo esse roteiro, mas pense como seria interessante o dilema, né? Porque esse personagem seria meio humano, meio elfo, e isso criaria, né, implicações muito interessantes para esse personagem.
Vamos para o próximo tópico: exemplos práticos de personagens marcantes e por que eu acho eles marcantes. O primeiro exemplo é o Kelsier, do Mistborn, que é meu personagem favorito da saga, da primeira era, né? Os 3 primeiros livros da primeira era, que eu li os 3. Tenho que ler a segunda era. Mas para mim, de longe, todos os personagens do livro, Kelsier é o mais interessante. O Kelsier, ele é um dos protagonistas, né, do livro. Tem vários protagonistas, mas a personagem principal é a Vin. Ela é uma garota desconfiada, como eu havia citado anteriormente, que viveu oprimida, viveu em ambientes violentos, em gangues de bandidos, e ela sempre foi uma pessoa oprimida e escanteada, e ela sempre duvidou dos outros, né? Mas voltando ao Kelsier, né? Por que o Kelsier é um personagem marcante? Primeiro, por quê? Porque o Kelsier, ele tem um background bem trabalhado. Ele era um ladrão antes dele ser ali um nascido da bruma, né? Na época que ele era ladrão, ele não sabia que ele tinha os poderes do nascido da bruma. E ele é mandado, né? Ele, numa incursão malfadada para o palácio do Senhor Soberano, ele é capturado, né, pelos guardas do Senhor Soberano, ele e a esposa dele, a Mari, e é mandado para as minas de Hatskin, que é um lugar ali onde os prisioneiros eles têm que escavar ali, achar geodos de Atium, que é um metal que tem na história, e eles têm que achar pelo menos uma conta por semana desse metal, senão eles são espancados até a morte. E a esposa dele, né, achou uma conta e deu uma conta para ele, e era a única que ele tinha, e depois ele descobriu, né, que ela foi morta por causa disso. E ele é uma figura mística, né, na história, porque ele foi o único, né, que sobreviveu a essas minas e escapou de lá. É um lugar assim que ninguém escapa, só ele. E através do Kelsier também, a gente começa a entender o que é ser um nascido das brumas, o que é ser ele que, através dele, ele que mostra as habilidades de um nascido das brumas, o que um nascido das brumas pode fazer, o que é um nascido das brumas, além dele ser também o mentor da Vin, ele também treina a Vin, que é a protagonista, e para mim ele é o personagem que carregava a história. Por isso eu acho que depois que ele foi de Vasco, eu creio que a história enfraqueceu muito, porque não teve outro personagem com a mesma capacidade. Assim. Eu ainda gosto muito da Vin, do Elend e outros personagens lá também que tem na história, mas o Kelsier, para mim, ele era o creme de la creme. Outro personagem aqui, esse muito famoso, estamos falando de Dumbledore, do Harry Potter. Bem, Dumbledore dispensa comentários, né, cara? É um personagem marcante, né? Porque desde ali do início ali, né, da Pedra Filosofal, a gente ouve falar dele, né? E na cena do trem, né, quando o Rony, né, quando o Harry conhece o Rony, e o Rony ali puxa a capivara do Dumbledore, né, quando o Harry acha a figurinha, né, do Dumbledore no sapo de chocolate, e o Rony puxa a capivara dele e você pensa, poxa, você já pensa, esse personagem é diferenciado, né? Ele descobriu os 12 usos do sangue do dragão, ele trabalhou com Nicolau Flamel na criação da Pedra Filosofal, ele derrotou Grindelwald, o Bruxo das Trevas, em 1945, e salvou o mundo. Você já de cara já nota que é um personagem completamente diferenciado e único, né? É um personagem único na história, um personagem sem igual. Ele é tido como um bruxo à frente do seu tempo, um bruxo mais brilhante da sua geração, e só por isso a gente entende porque é um personagem tão marcante. Também os diálogos que ele tem com o Harry é muito interessante. E a maneira, né, como o Dumbledore ele é imponente, ele consegue ser imponente apenas com a palavra, né?
Quando o Harry começa a discutir com ele, ele fala basta, né? O Harry já entende ali que ele cruzou uma linha invisível e, assim, mesmo sem ser ameaçador, você já entende que, né, que ele é um personagem poderoso, que ele é um personagem, um bruxo experimentado e capaz de fazer grandes coisas. Aí a próxima pergunta é: e aí, Lucas, você já criou algum personagem marcante? Se eu já criei, eu já. Então vamos lá, estamos falando de Umi, de Era dos Reinos Antigos, um livro que eu estou escrevendo e, meu Deus, como eu amo essa personagem. A Umi, ela é uma maga, ela é uma evocadora da escola de evocação. Lembrando que a minha história ela é D&Dística, ela é baseada no sistema do D&D. Ela é uma fantasia medieval e aguardem, viu? Quando esse livro sair, vocês vão me dar razão, porque é uma personagem interessantíssima, super inteligente. Ela é um prodígio, né, da Cábala. Lá na minha história tem a Cábala dos Magos. E ela é a arcanista mais jovem que se teve história na Cábala. Ela com 15 anos, ela é uma maga do quinto círculo, extremamente poderosa, extremamente inteligente, carismática e eu adoro muito essa personagem, cara. E coloca a minha mão no fogo que vai ser um personagem marcante. Disso eu tenho certeza. É uma aposta aqui, mas eu sei que é uma aposta vencedora. Essa garota é demais. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Eu espero ter ajudado vocês. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, eu peço o seu like, eu peço a sua inscrição, ative o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo novo aí, com um tópico novo, para você aprimorar a sua escrita. Futuramente também eu vou escrever um livro também, vou fazer uma série, escrever um livro passo a passo aqui no YouTube, é uma promessa, hein? Então não perde não, se inscreve aí, porque vem coisa boa por aí. Vou escrever um livro do zero com vocês, vou mostrar muito do meu processo criativo, de como eu agilizo as coisas, de como eu estruturo o livro. Então tem muita coisa, tem muita técnica aí para vocês. Então eu peço encarecidamente o seu like, a sua inscrição, deixa o seu comentário aí. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, porque eu vou também fazer um vídeo resposta. Vou pensando aí as dúvidas de vocês, a hora que acumular vou fazer um vídeo respondendo todos vocês aí. Então, deixe seu like, se inscreva e meu muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou!